Olá, investidores, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre diversificação, que é uma forma da gente proteger o nosso patrimônio. E eu vou focar apenas em exemplos práticos que vão fazer muito sentido para quem está começando aí no mundo dos investimentos. Se você não é inscrito, tá feito o convite, se inscreva, ative as notificações para ficar por dentro aí de todas as novidades. Então, bora pro vídeo? Diversificação é basicamente você investir em vários ativos diferentes. E esta estratégia deve ser utilizada por todos os investidores, seja ele iniciante ou avançado. Devemos diversificar porque todos os investimentos possuem um nível de risco. Os investimentos de renda fixa possuem os menores e ainda assim contam com a proteção do fundo garantidor de crédito. Já os investimentos de renda variável possuem um risco muito maior. Veja os casos recentes de desvalorização de 89%, 90%, 93%. Portanto, os investimentos de renda variável podem até zerar. Imagina que uma pessoa invista seus R$ 5.000 em uma única empresa e esta ação caia 50%. O prejuízo acumulado será de R$ 2.500. Mas, se a gente pega esses R$ 5.000 e investe em 5 empresas diferentes, e esta mesma ação caia os mesmos 50%, o prejuízo será de apenas R$ 500. Mas nós temos que ficar atento aos setores de atuação e ao ramo de atividade, porque nada vai adiantar se a gente investir os mesmos R$ 5.000 no Itaú, Santander, Banco do Brasil, C6 Bank e Banco Mercantil. O que você acha que pode acontecer com essas ações se, por exemplo, aumenta demais o endividamento brasileiro junto também com a inadimplência? Ou ainda ocorra uma situação econômica que desfavoreça o setor financeiro. Isto mesmo, todas essas empresas atuam no setor financeiro. E se isso acontecer, todas as ações vão sofrer basicamente ali o mesmo impacto. Então, eu não tive nenhuma proteção. Esse gráfico mostra uma curva do risco diversificável em relação à quantidade de ativos em carteira. Notem que como a gente vai aumentando a quantidade de ativos, a curva de risco vem diminuindo. Aqui, com 10 ativos em carteira, o risco diminuiu bastante, mais da metade. E daí, conforme a gente vai adicionando mais ativos em carteira, aqui por volta do 20, o risco diversificável fica praticamente ali estável, né? Restando apenas os riscos que é intrínseco a cada empresa. Este risco aí a gente não consegue sanar, mas com a diversificação, boa parte do risco a gente consegue diminuir. Como o nosso foco é para quem está começando no mundo dos investimentos, o primeiro passo é definir o perfil de investidor. Isso mesmo. Porque esse primeiro passo vai ajudar a gente a descobrir a primeira proporção, que é entre renda fixa e renda variável. O perfil conservador
preza pelo máximo de segurança nos seus investimentos. Então a proporção ideal é de 70% nos investimentos de renda fixa e 25% nos investimentos de renda variável. O perfil moderado já aceita um pouco mais de risco nos seus investimentos. Daí, a proporção ideal fica em 50% renda fixa, 50% renda variável. Já o perfil arrojado aceita correr muito mais riscos nos seus investimentos em troca de uma rentabilidade muito maior lá no futuro. Então, a proporção fica em 25% apenas em renda fixa e 75% em renda variável. Seja a gente mantendo aí qualquer carteira, por exemplo, essa moderada aí, o que pode acontecer ao longo do tempo? Essa situação pode se movimentar, tanto para o lado, por exemplo, aí da renda variável pode crescer bem, né? E aí a gente faz o quê? O rebalanceamento. Da mesma forma, se caso a renda fixa cresça demais ou uma queda ali repentina na sua parte de renda variável, você também pode ali rebalancear. Isso é muito sadio e muito importante. Depois de decidido ali então o perfil de investidor, é só ver os investimentos que mais vão se adequar aos nossos objetivos e aos nossos prazos, porque dentro dos investimentos aqui de renda fixa, nós vamos ter o Tesouro Direto, vamos ter o CDB, vamos ter LCI, LCA e também as debêntures, que são as mais utilizadas dentro desse perfil. Já dentro da renda variável, nós vamos contar com os fundos imobiliários, com as ações das empresas, com os ETFs, que são fundos de índice. Eles agrupam ali, vamos dizer assim, alguns setores, agrupam também algumas empresas, tá? E os criptoativos, que está cada vez mais aí em alta. Dentro das ações, conforme foi falado, a gente precisa ali identificar os setores, pelo menos de atuação, se eles estão no setor de energia, se elas estão no financeiro, agrícola, materiais, telecomunicação, tecnologia e assim por diante. Dentro dos fundos imobiliários, quando a gente vai escolher, a gente tem 3 tipos principais. Um dos mais seguros é o fundo de tijolo, que ele compra imóvel físico para locação. Depois, nós vamos ter os fundos de fundos, que compram cotas de todos os fundos imobiliários existentes no mercado. E na sequência, temos os fundos de papel. Esse já é um pouco mais arriscado, porque ele financia os empreendimentos. E aí, como ele fica comprando, né, essa dívida, pode ocorrer ali um tipo de inadimplência. Então, fique atento com esse tipo de fundo na sua carteira. Dentro dos criptoativos, nós temos o conhecido ali de todos, o Bitcoin, temos o Ethereum e temos as outras NFTs como oportunidade aí de investimento. Eu peguei para vocês aqui então um exemplo de uma carteira conservadora com R$1.000 investido. Então fica 75%, 75% em renda fixa e 25% em renda variável. Então, por conta do valor, a gente não vai conseguir investir em muitos ativos diferentes de renda variável. A gente vai ter R$750 no próprio Tesouro Selic e a gente compra um fundo imobiliário com R$100 e também pode comprar uma única ação com os R$150. E se a gente altera a proporção para uma carteira moderada que aceita um pouco mais de risco, os mesmos R$1.000 a gente deixa R$500 no Tesouro Selic, R$270 em fundos imobiliários e
R$ 230 em ações. E com esse valor já dá para a gente comprar pelo menos 2 fundos diferentes e também 2 ações diferentes. E no caso de uma carteira arrojada, os mesmos R$ 1.000 a gente vai investir então 250 no Tesouro Selic, 450 em fundos imobiliários e R$ 300 em ações. E dá pelo menos ali para a gente investir em 3 fundos diferentes e 3 ações diferentes. Claro que o valor não vai ficar certinho aqui, né? Porque as ações têm valores quebrados, mas é ideal que a gente vá ajustando aí dessa maneira. Então essa é uma carteira iniciante com apenas R$ 1.000. E conforme a gente vai aumentando o nosso patrimônio, a gente deve aumentar a quantidade de ativos em carteira. Ó. Por exemplo, uma carteira de R$ 20.000 no perfil moderado. Ó. Fica 10 mil no Tesouro Selic, 5.400 em fundos imobiliários e 4.200 em ações. Também já dá para a gente investir um pouco em criptomoedas, né? Então 2% ali vai dar os R$ 400, a gente já inicia também nesses tipos de ativos. Então já dá para pegar no mínimo 6 ativos diferentes em fundos e também 5 tipos de ações diferentes, tá bom? E se uma carteira for arrojada, por exemplo, R$ 100.000, nós vamos deixar 25 mil no Tesouro Selic, porque é a proporção de uma carteira arrojada, mais ou menos 42 mil em fundos imobiliários, no mínimo ali uns 10 fundos diferentes. Vamos ter também R$ 30.000 já investido em ações, no mínimo 7 ações diferentes. Então notem que esse número de ativos ele deve sempre ir aumentando para deixar a diversificação cada vez melhor. E também colocamos aqui no máximo 3% em criptoativos. No próximo vídeo a gente vai falar sobre diversificação no Tesouro Direto. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Ficou com alguma dúvida ou sugestões? Deixa aqui nos comentários, que isso aí ajuda demais o nosso canal a melhorar. Um forte abraço e te vejo no topo!